Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review de uma figura de Dragon Ball Z, da linha SH Figuarts da Bandai. Estas figuras têm chegado com um atraso significativo, por isso é que eu só estou a fazer o vídeo agora. Eu só tive esta figura esta semana, mas o que interessa é que ela já cá está. Como podem perceber, é o Dodoria. O Dodoria é um dos principais vilões que faz parte do exército do Freeza no início da saga de Namek e que acaba por ser derrotado antes da chegada do esquadrão do Ginyu. Pessoalmente não é das figuras que eu acho mais importantes de ter na coleção, mas no entanto para quem tem feito a coleção das figuras todas, acaba por ser uma peça que deve ser adquirida, principalmente por se tratar de uma figura com uma tiragem bastante mais limitada, que não terá reprint com facilidade, porque como podem ver ali pelo logotipo na caixa, é um webshop exclusive e portanto terá uma tiragem bastante mais limitada que as outras figuras. Seja como for, vamos àquilo que interessa e vamos começar por ver a caixa da figura. Figura esta que até é relativamente grande em termos de proporção. A caixa talvez esteja ao nível do Burter. Ora, como podem ver, tem praticamente a mesma altura. A do Burter é um bocadinho mais larga. É mais estreita também. O Dodoria é um bocadinho mais volumoso, mais gordo, digamos assim. Mas dá para perceber que é uma figura bastante grande. Começando então pela parte da frente. Parte frontal. Parte de cima. A parte de baixo. Lateral direita. Lateral esquerdo. E por fim, parte mais interessante, parte de trás da caixa, com as habituais poses. Temos aqui já um preview do que vem a seguir, o Zarbon. Okay? Espero que chegue rápido. Gosto bastante mais do Zarbon do que gosto do Dodoria. Vamos então tirá-lo cá para fora e ver como é que esta figura se comporta. Bora lá! Ora, cá está ele. Vamos então ver com mais detalhe. E esta é uma figura relativamente pobre em termos de conteúdos, porque só traz 3 caras alternativas, além da que vem colocada na figura com o sorriso sarcástico. Traz cara de zangado, assim com um sorriso muito sarcástico, dentes cerrados também, e cara furioso com a boca aberta. Okay? Mas só traz isto, não traz mais caras alternativas. A nível de mãos alternativas, além dos punhos cerrados que já vêm colocados na figura, traz uma mão com o dedo esticado, e depois traz mais 2 pares de mãos, mão aberta e mão em posição de segurar a bola de cristal, talvez. Acho que isto nem sequer é para ataques do Ki. De reparar que esta é uma figura que a nível de articulação ainda é uma versão 2.0, com algumas das características das figuras mais recentes, mas não tem aquelas melhorias que as últimas figuras já que o pessoal chama 3.0 têm. Mas vamos ver isso com mais detalhe. Não esquecer também a bola de Namek das 7 estrelas. E depois ali o Scouter para colocar na cara, e para fazer isso temos de retirar a orelha, tal como fazíamos com o Bardock. Ora bem, se vocês têm assistido aos meus últimos vídeos e as minhas reviews, uma das coisas que eu costumo elogiar bastante nestas figuras de Dragon Ball, embora faça críticas às vezes às articulações, eu costumo geralmente sempre falar bem da escultura e da aparência das figuras. Esta figura não é exceção. A cara está muito bem definida, está muito bem esculpida. Mas há aqui uma coisa que me desagrada um bocadinho, que é as proporções do corpo. Muito sinceramente eu acho que fizeram o Dodoria muito largo, okay? Ele é gordinho, sim senhora, no anime ele também é gordinho, mas eu acho que ele está muito largo, está ligeiramente desproporcional e as pernas estão demasiado afastadas. É a sensação que me dá, comparando com algumas imagens que já vi. Acho que poderiam ter trabalhado um bocadinho melhor, porque depois o que é que vai acontecer? Obviamente que uma figura tão larga vai ter muitas limitações na articulação, que nós vamos ver com mais detalhe. Outro pormenor que também desagradou bastante nesta figura, e que já tinham feito muito melhor noutras, em particular no Krillin, por exemplo, a última versão do Krillin, mas já existem outras figuras anteriores, o Jiren também já era assim, por exemplo, é a maneira como se desencaixa e se substitui a cabeça. Ora, se vocês se lembrarem, eu vou buscar o Krillin. Temos aqui o Krillin, que é uma figura muito mais atualizada em termos de articulações e não só. O encaixe da cabeça, ou seja, a gente basta puxar a cabeça para fora. Tem esta peça grande, que tem um encaixe muito facilitado e não há cá problemas a tentar enfiar ali a bolinha, a esfera, que pode partir, pode quebrar facilmente.
Isto funciona muito bem e, no entanto, no Dodoria não fizeram nada disso. No Dodoria mantiveram o sistema de esfera, que é horrível, absolutamente horrível. Não havia necessidade absolutamente nenhuma com uma cabeça deste tamanho, e eu não percebo porque é que eles têm tantas inconsistências e incoerências de umas figuras para as outras. Numas figuras fazem tudo muito bem, noutras figuras já não fazem isso tão bem. Quanto à questão de substituir o Scouter, temos aqui o pormenor da orelha, que está muito bem encaixado ali no sítio, parece que faz mesmo parte do molde da figura. No caso do Bardock, notava-se que havia ali uma união, mas aqui já não se nota isso. Basta tirar a orelha, fica o encaixe à vista, a seguir pegamos no Scouter e encaixamos ali na perfeição e fica impecável, ok? Fica muito bem, sim senhora. E todas as cabeças do Dodoria têm essa opção, ou seja, todas elas dá para retirar a orelha para colocar no seu lugar o Scouter, o que é bom porque dá para personalizar da maneira que vocês quiserem. Então o próximo passo é as articulações e, como sempre, vamos começar pela cabeça. Ele consegue olhar para um lado e olhar para o outro com muito pouca liberdade de movimento. Ui, já tirei aqui a orelha sem querer. Muito pouca liberdade de movimento. Não consegue olhar. Consegue mexer um bocadinho para cima e para baixo, mas é quase residual. Não dá para fazer grande coisa. Se quisermos que ele olhe para baixo, temos de utilizar ali a articulação na zona do abdômen para conseguir puxá-lo cá para baixo. Dá algum movimento, não demasiado, mas funciona bem. Okay? É facilmente articulável. Mas é só isso. Não há aqui grande... Na parte da cintura, por exemplo, como ele é meio oval, tem a cintura meio oval, não dá obviamente para mexer muito, não dá para rodar nem nada disso. Portanto tem muitas limitações por causa do volume dele. Ao nível das ombreiras, ele consegue apenas subir e baixar para dar liberdade aos braços, não consegue rodar como algumas outras figuras o fazem. Pessoalmente eu prefiro assim porque torna a articulação mais resistente. As outras são muito frágeis, tem um espigãozinho que se enfia na armadura e depois permite rodar, mas é muito frágil, eu não gosto muito, prefiro assim pessoalmente. Ele consegue subir o braço até aqui, o que é bom, bastante bom até. Tem uma articulação em borboleta, dá alguma amplitude ao braço, não está nada mal feito, não senhora, para o volume que a figura tem. Tem a articulação circular no bíceps, funciona muito bem. Tem uma articulação dupla no cotovelo, dada a volumetria do músculo, até dobra relativamente bem, consegue dobrar mais do que os 90 graus. E depois tem ali bastante liberdade de movimento numa esfera, na zona do pulso. Nada mal, sim senhora, a nível de braços é satisfatório. Passando para as pernas, estas pernas ainda são as 2.0. Portanto, conseguimos afastá-las quase a fazer a espargata, não faz totalmente, mas tem uma boa amplitude. Consegue subir muito mal para a frente, praticamente não sobe quase nada. No entanto, consegue puxar a perna bem para trás, ok? Consegue subir bem a perna. As novas figuras isto já não dá para fazer, a não ser que a perna fique de lado, porque eles fizeram as figuras com o rabo muito largo, retiraram esta peça aqui da zona da virilha, mas pioraram a amplitude das articulações, o que eu acho um bocadinho mau. Na zona ali da perna, também tem a articulação circular que funciona às mil maravilhas. E depois tem uma articulação dupla no joelho que quase não funciona, dobra só um bocadinho de nada, dobra muito pouco mesmo, tem muito pouco volumetria porque a perna é muito espessa. Depois o pé tem uma esfera com alguma liberdade e a pontinha que dobra faz quase os 90 graus, o que é excelente, embora fique um pouco estranho, parece que fica fora do sítio, mas funciona. Portanto não tenho grandes razões de queixa. E é isto. Para terminar o vídeo, pequeno comparativo com outras figuras da linha, como já é habitual, nomeadamente o Vegeta da saga dos Saiyans, a primeira forma do Freezer e o Berter. O Dodoria, não sendo tão alto como o Berter, ainda é muito volumoso e acaba por ser uma figura grande. O facto de ser também uma figura exclusiva torna um bocadinho caro para aquilo que ele oferece. Para quem faz coleção mais a sério e quer ter os personagens todos diferentes, sem dúvida que é uma personagem importante. Mas para aqueles que tentam apenas comprar aquelas figuras que são mais relevantes na série, o Dodoria acaba por ficar em segundo plano, porque na minha opinião não é tão essencial, a não ser mesmo para aqueles que querem completar todas as personagens. E é isso pessoal, é a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado por terem assistido e vemo-nos no próximo. Até lá!